Como dito, a expansão do islamismo, ela não ficou restrita somente à Península Arábica. Ela se expandiu para outros territórios. Os muçulmanos, eles também chegaram à Península Ibérica. Eles chegaram à Península Ibérica em 711, quando o general muçulmano Tariq ibn Ziyad, ele atravessou o Estreito de Gibraltar, uma passagem que separava a África e o sul da Península Arábica, e atacou o reino dos visigodos. Ele atacou esse reino e se estabeleceu naquela região, ou seja, se estabeleceu na Península Ibérica. A partir daí, a Península Ibérica ela vai ser habitada por diferentes povos. Durante cerca de 8 séculos, os muçulmanos eles vão habitar aquela região juntamente com cristãos e judeus. Os muçulmanos eles vão dar importantes contribuições culturais aos povos daquela região. Por quê? Além de trocas culturais com judeus e cristãos, eles vão fazer com que boa parte daqueles povos daquela região eles se convertam ao islamismo. E vão habitar, e essas trocas culturais, elas vão ocorrer com os judeus, com os cristãos e com os escravos das diversas etnias que habitavam aquela região. Daí surge o legado cultural do islamismo. A cultura da Península Ibérica ela era bastante influenciada pelos mouros. Os mouros, eles eram berberes que haviam se convertido ao islamismo, e essa cultura islâmica ela vai assimilar elementos culturais de diversas culturas, reelaborando e enriquecendo as contribuições daquela região em algo singelo, original. Assim, dentre as principais realizações culturais dos árabes, a gente pode destacar a ciência, a matemática, medicina, artes plásticas, ou seja, o legado cultural dele é bastante variado. Durante o governo dos muçulmanos, havia uma certa tolerância religiosa em relação aos cristãos e judeus. Isso ocorreu porque esses povos eles não eram obrigados a se converter ao islamismo, desde que eles pagassem um imposto especial, que era chamado de jizya. Esse imposto ele era pago como forma de reconhecimento da superioridade do Islã. E como eu coloquei anteriormente, foram várias as contribuições dos islâmicos, principalmente na medicina, nas ciências, na filosofia e na literatura. Na ciência, os muçulmanos eles desenvolveram a matemática, aprimoraram a álgebra e a geometria, dedicaram-se também à astronomia e à química. Na medicina, eles fizeram várias descobertas e diagnosticaram a varíola, o sarampo e descobriram também a natureza contagiosa da tuberculose. Nas artes plásticas, a pintura e a escultura não contavam com grande desenvolvimento pela proibição de representar formas vivas. Já a arquitetura, ela sofreu bastante influência da cultura bizantina e persa, utilizando em profusão de cúpulas, minaretes e arcos ogivais. No campo da matemática, eles deixaram um legado cultural para o ocidente do sistema numérico, aqueles números básicos que vocês conhecem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na literatura, ocorre uma vasta produção, com destaque às produções da coletânea As Mil e Uma Noite e o poema de Rubaiyat. Então, vocês percebam só que a
cultura deles é bastante diversificada e eles deixaram um legado muito forte, tanto para o Oriente como para o Ocidente. Partindo daí, é importante eu comentar um pouquinho sobre o Império Bizantino. O Império Bizantino foi o nome dado ao Império Romano do Oriente. O que vai acontecer? Durante o domínio muçulmano na Península Ibérica, o Império Bizantino ele era bastante poderoso e ele tinha importantes cidades como Constantinopla, Antioquia, Alexandria, Nicéia. Essas cidades elas eram importantes centros urbanos onde existiam várias rotas comerciais. Constantinopla, ela era a principal cidade. Por quê? Porque ela era a capital do Império e ela se localizava numa região estratégica. Região esta que dividia a Europa e também a Ásia. Essa região passava grande parte das rotas de comércio terrestres e marítimo. Essa cidade, no caso Constantinopla, ela exercia um importante papel nas trocas comerciais entre a Europa e o Oriente. A cultura bizantina, ela vai sofrer também influência de diversos povos, inclusive também dos romanos, ou seja, ela vai sofrer influência tanto dos romanos como influência dos gregos, dos persas, dos cristãos e também dos chineses, que eram povos asiáticos que frequentemente estavam naquela região. E dentro do Império Bizantino vai ocorrer o cisma da igreja. Por quê? Porque as diferenças entre o cristianismo do Ocidente e do Oriente vão gerar uma divisão da cristandade, que vai ficar conhecida como grande cisma do Oriente. O grande cisma do Oriente ele vai marcar a cisão entre a Igreja Ocidental e a Igreja Bizantina. A Igreja Ocidental ela é a Igreja Apostólica Romana, que é liderada pelo Papa. Já a Igreja Bizantina, ela marca a Igreja Ortodoxa, que é liderada pelos patriarcas de Bizâncio. Ou seja, a gente parou um pouquinho para falar desse Império Bizantino para mostrar também que esse império ele sofreu influência não só do Império Romano do Ocidente, eles também sofreram bastante influência dos muçulmanos. Por quê? Porque durante um período essa região ela foi conquistada e ela passou a ser administrada pelo Império Muçulmano.